Nós vamos pensar sobre este tema. Agradecidos, abençoados e dedicados a Deus. Eu escolhi para esta noite um pequeno texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 3 ao 5. Então está escrito o seguinte: agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Amém. Eu vou pedir mais uma vez a vocês que algumas pessoas não levantem agora. Você já teve todo o tempo do mundo para sair de seu lugar, para passear, agora fica aí. Então, por favor, obrigado. Quando você conversa com uma pessoa sobre vida cristã, sobre igreja, o que ela fala para você? Quando uma pessoa fala da igreja dela para você, o que ela menciona? Eu, às vezes, converso com pessoas e eles dizem: na minha igreja o poder está caindo. Ou não é? Mas qual é a ideia que ela faz de poder? O que ela entende sobre poder? Outro dia eu expliquei a vocês que a palavra poder tem dois sentidos. E eles se aplicam perfeitamente no que a palavra de Deus diz. A palavra poder significa dunamis, no grego, que dá origem a duas palavras nossas: dinamite e também dínamo. A dinamite é uma energia que destrói. E o dínamo é uma energia que empurra, dá empuxo. Então, nós precisamos entender que quando Deus derrama poder, nós estamos sendo destruídos, desconstruídos, para depois sermos reconstruídos. E quando Deus derrama seu poder, significa que Ele nos está dando a capacidade para andarmos no seu caminho em fidelidade e em perseverança. As pessoas dizem assim: se você tiver fé, você é abençoado. Se você tem fé em Deus, que bom, você já tem a ajuda dele. Outros dizem assim: todos os caminhos levam a Deus. Seria todas essas coisas verdade? Eu pergunto: você quer ter uma vida abençoada? Por que as pessoas querem a bênção de Deus? Porque eles acreditam no quê? O que eles pensam sobre bênção de Deus? Eles pensam na bênção de Deus como algo místico? Que é uma coisa mágica? Você vai à igreja e recebe uma oração e você então sai naquela esperança de que tudo vai se transformar. É como num conto de Cinderela, de Walt Disney, onde tudo vai virar um castelo, onde
O que vira? A abóbora vira uma carruagem, os ratos, cavalos brancos, e um príncipe está te esperando? Bênção de Deus não é isso. Você crê em Deus, você procura religiosidade. Em palestras motivacionais, os palestrantes dizem, você tem que desenvolver mais a sua espiritualidade. Como se as pessoas soubessem fazer isso. Então eles dizem assim, não, você crê em Deus e você pratica a sua religião. Acontece que a sua religião é algo da sua cabeça. É algo que você criou, não é algo que se impõe sobre você, porque a verdadeira religião nos confronta com verdades. E não com uma filosofia pré-montada, pré-concebida para a nossa satisfação. Então, por que as pessoas não conseguem ter uma vida abençoada? Por que as pessoas são tão infelizes? O apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui, nesse texto, que nós devemos ter um coração agradecido a quem? A Deus, que é Pai de quem? De Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é quem? Nosso Senhor. A palavra Senhor significa o quê? Dono. É aquele que tutela, é aquele que dá ordens. É aquele que deve ser obedecido. Vocês estão comigo? Deus diz que Ele tem abençoado pessoas que estão unidas com Cristo, que é o Senhor, que é o Filho de Deus. E que a estas pessoas que se unem a Ele, que o têm como Senhor, Deus tem dado a eles dons espirituais. Ele está falando aqui, dons espirituais significa o quê? Bênçãos espirituais, intervenções divinas. Aqui não tem nada a ver com aqueles dons de Coríntio. Tem e não tem. Porque, na verdade, o que está dizendo aqui é que Deus nos dá presentes espirituais provenientes de uma região que não pode ser abalada, por isso que ele chama de mundo celestial. É uma dimensão, é uma esfera onde ele governa. E então, o que nós aprendemos mais? Que nós, cristãos, temos que crer que fomos escolhidos antes da criação do mundo. Esse texto fala da onisciência de Deus. Deus já conhecia você antes de ter nascido. Por que você está reclamando da casa onde nasceu? Eu, às vezes, tenho que confessar a você, eu fico muito triste de ser brasileiro, sabia? Hoje eu vi um monte de político em Brasília jurando. Está difícil acreditar no juramento deles. Com todo respeito, hein, Celino? Como é difícil acreditar no juramento dos pastores. Nós estamos no mesmo barco, meu querido. É difícil você ver pessoas tomando decisões equivocadas, atrasadas. Desde 1990 se falava, não destruam as florestas. Vamos destruir. Está aí. Daqui uns dias nós não temos mais água. Ou temos? Depende de São Pedro. Mas parece que nem o Pedrão quer obedecer mais. Nem a natureza obedece mais a ele. Ele falou, não quero chuva sobre Paulo. Parece que Pedro brigou com Paulo, São Pedro brigou com São Paulo. Enfim,
Às vezes eu fico pensando, por que nós estamos aqui? Assistindo a tudo isso, tanta roubalheira, são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões que eu não conseguiria contar em 3 meses. Se colocasse esse dinheiro na minha frente, eu morreria sufocado debaixo dele, enterrado. E se eu conseguisse sair debaixo dele, estaria ressuscitado. Quando eu lembro a palavra de Jó, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Eu não trouxe nada para esse mundo, e nada daqui vou levar. Quando eu penso no que Jesus disse, sobre a parábola do homem que construiu seus celeiros, disse, muito bem, agora senta, se alegra, come, bebe, regala a tua alma, porque você já está garantido. E Jesus disse, louco, esta noite você vai morrer. E quem vai ficar com tudo que você adquiriu? Quando eu vejo pastores roubando também, ficando milionários, comprando fazendas e fazendas, como é que esses homens podem pregar sobre a vida eterna se eles estão construindo um império sobre a terra? Esses homens não deveriam ser aceitos por nós, porque são impostores, ladrões, traidores da nossa fé. São criminosos e irão todos para o inferno. Digo isso não com ódio, com tristeza, porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. No entanto, o nosso desejo pelos nossos interesses é tanto que nós já nem nos incomodamos mais com a nossa cidadania brasileira, com a nossa cidadania cristã ou eterna. Nós aceitamos a imoralidade como algo normal. E não é assim. Todo pecado deve ser punido. E Deus pune. Todo pecador precisa ser disciplinado. E Deus o disciplina. Eu quero conversar com vocês. Eu não vou ficar aqui me esgoelando, não. Eu quero mostrar para vocês alguns pontos que estão aqui. E quando eu penso que eu sou escolhido por Deus desde a eternidade, eu pergunto, eu fui escolhido para fazer o que eu faço? Para roubar, para mentir? Se eu fui escolhido por um ser tão grande, eu fui escolhido para confessar que sou fraco, que não posso, que tudo me detém, que tudo me amarra. Se Deus escolheu você, por que você diz sempre não posso? Como é que algumas pessoas podem tomar a ceia e depois levantam e vão embora? Como já fiz o meu dever. Você não entende nada, essas pessoas não entendem nada sobre o que estão fazendo e nem sobre o que são. Eu tenho o hábito de falar a verdade. E às vezes, parece que eu preciso aprender a conter um pouco minhas palavras para não machucar pessoas. Mas, me perdoem, eu não posso deixar de ser franco.
Porque nós estamos vivendo hoje numa confusão mental terrível. As pessoas dizem, como você pode ser cristão e seguidor de Buda ao mesmo tempo, 100%? É impossível. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Nós precisamos nos posicionar. E somente com uma fé forte. Com uma fé muito forte. Muito bem arraigada. Você pode crer que Deus é a verdade. As demais coisas são meras filosofias. Que arrastam a população. Sempre à política. O cristianismo autêntico não luta por espaço geográfico. Ele não luta sequer por filosofias políticas, mas ele luta pela alma daquele que está se perdendo, para que ele se volte a Deus, creia em Cristo e o obedeça. Porque este é o único caminho para você se encontrar com Deus. Porque aquele que te escolheu, um dia chamará você à sua presença. E você terá que responder. Eu terei que responder. O que fiz da minha vida? Por que aceitei ou rejeitei essa escolha? Deus não escolheu para nós sermos deste ou daquele. Nós aprendemos que nós fomos escolhidos desde a eternidade para sermos de Deus por meio de Jesus Cristo, para que nós possamos estar diante de Deus de modo irrepreensível, por causa do seu amor. Por que nós queremos nos esforçar para sermos irrepreensíveis? Porque percebemos quão grande foi o seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus resolveu, por prazer e vontade própria, escolher você e você, para ser filho, para dar a você filiação, adoção. Por isso, a primeira coisa que devemos aprender está no versículo 3. Agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos então agradecidos a Deus, que é o Pai de Jesus Cristo, que é aquele que gerou sobrenaturalmente o nosso Salvador e Redentor. Mas as pessoas acreditam que agradecer a Deus é simplesmente levantar as mãos e dizer, muito obrigado. Ou então cantar algumas canções, te agradeço, Jesus te agradece. Cantam até desafinado, mas Deus aceita. Tem alguns que não vão conseguir cantar nunca no tom. No entanto, agradecimento não é só simplesmente muito obrigado. Não é uma expressão verbal, uma construção de uma frase que diz muito obrigado.
quando se refere a Deus, se refere a algo muito mais profundo. Eu não agradeço a Deus somente com palavras, mas com o posicionamento do meu comportamento diante das pessoas. O meu compromisso com Deus exalta seu nome. O mundo que nós vivemos, as pessoas que dizem que creem em Deus, como eles vivem? O apóstolo Paulo disse em Romanos 1:25, eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira. Adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Se você quer ser uma pessoa agradecida, você deve fazer o reverso que o mundo faz, mas não simplesmente pela força, mas com o coração. Quando Paulo diz, agradeçam a Deus, significa o quê? O verbo agradecer significa, deem a Deus todo o prestígio, falem bem dele sempre, estejam o tempo todo falando bem dele. Mas como é que nós agimos? Ai meu Deus, onde é que o senhor está? Oh, Jesus, que droga, oh Deus. Eu já vi gente falando assim, oh Deus dos infernos. Eu já ouvi. Ou quem não, você deve ter ouvido isso também. Nós temos que tomar cuidado com o que dizemos. Algumas pessoas chegam a dizer assim, não há necessidade de eu me comprometer tanto. Eles trocam a verdade pela mentira. Eles mudam o que Jesus disse, o que Deus disse, para favorecerem a si mesmos. Todo caminho leva a Deus. Quando Deus diz, só existe um. Algumas pessoas dizem assim, basta ter fé e você vai ser abençoado. Deus não é assim. Até as igrejas estão trocando a verdade pela mentira. Dizendo que Deus vai curar todo mundo, que Deus vai libertar todo mundo, que Deus vai enriquecer todo mundo. Não é verdade. Existem pessoas aqui que Deus escolheu para serem pobres. E você nunca vai passar disso. Você fica entrando em corrente daqui, corrente de lá, para ver se melhora, se você ganha mais. Meu amigo, se preocupe em fazer a vontade de Deus. Deixe que Deus faça o resto. Outros vão perder sua riqueza. Porque Deus vai tomar. Outros terão riqueza sobre riqueza. Alguns pobres ficarão ricos, porque Deus quer isso. O importante não é se eu sou pobre, se eu sou rico. O importante é se eu sou um homem de Deus. Tanto no muito como no pouco. Jesus disse, se você não é fiel no pouco, você não pode ser fiel no muito. Mas eles trocam a verdade pela mentira. Dizendo que se você tem pouco, você não é de Deus. Mas Deus está dizendo, seja fiel no pouco, porque sobre o muito te colocarei na eternidade. O apóstolo Paulo diz,
mesmo sendo pobres, enriquecemos a muitos. Então não importa se você é pobre ou rico. Você é chamado para ajudar pessoas. Não é para ficar distribuindo sopa, mas ajudar moralmente, espiritualmente, ensinando as pessoas sobre a graça de Deus, sobre como eles podem ser transformados, como eles podem ser separados e dedicados a Deus. Isso é um trabalho dos ricos do Senhor, isso é um trabalho dos pobres do Senhor. E todos nós, ricos e pobres, celebramos a Deus com as nossas vidas, porque vamos para o mesmo lugar. As pessoas acham que podem transformar uma serpente em um Deus. Uma vaca. Eu disse a vocês que o último Deus criado na Índia, entre os mais de 30 mil já existentes, é a motocicleta. Que a pessoa teve um acidente de moto, eles levaram a moto para um lugar, no outro dia eles foram, a moto estava lá de novo no lugar do acidente. Eles trouxeram a moto de volta, e no outro dia a moto estava lá. Fizeram 3 vezes isso, então resolveram fazer um altar e todos agora levam para a moto arroz, farinha. E a moto está engordando. Nós rimos, mas é motivo de choro. Então, se alguém quer agradecer a Deus, não agradeça só com palavras, mas com postura. Posicione-se ao lado dele. E lembre-se do que ele fez ao enviar Jesus. Portanto, isso nos leva ao segundo ponto. Aceitemos a Jesus como nosso Senhor, pois foi para isso que Deus o enviou. Algumas pessoas dizem, eu aceitei Jesus como Salvador, mas você não o tem como Senhor. Jesus não simplesmente te tira de uma fornalha, mas quando Ele chama você, Ele chama para dar a você um caminho e uma missão. E eu preciso explicar isso a vocês. Preste atenção, por favor. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu a eles o quê? O jardim do Éden. No jardim do Éden, eles iam apenas passear e namorar, fazer filhos. Deus disse algo: cuide do jardim. Está lá, ou não é? Está na Bíblia. Cuide do jardim. Mas o que eles fizeram? Eles tentaram ser parecidos, veja bem, parecidos com Deus. Tentando adquirir o quê? O conhecimento do bem e do mal. Ou não é? Eles sugeriram a si mesmos que poderiam alcançar alguma coisa a mais que Deus não lhes dera. E que eles eram capazes de possuir aquilo. E que Deus não havia dado porque estava com ciúmes, inveja, medo, alguma coisa assim.
E então eles foram atrás disso. Eles, a partir daí, tiveram que viver de acordo com a consciência. Eles não se preocupavam antigamente de saber o que era certo e o que era errado. Simplesmente viviam na presença de Deus. Mas no momento em que eles desobedeceram, eles começaram agora a ter que pensar: Deus gosta disso ou não gosta disso? Eles perceberam que o certo não estava no conceito humano, o certo estava na vontade de Deus. Que quando você começa a definir o que é bom e o que é ruim, para você, você não chega a lugar nenhum. O que alguns palestrantes motivacionais estão dizendo é a mesma coisa que a serpente disse a Eva: desenvolva sua espiritualidade. Se você perguntar a esses caras como é que desenvolve, nem eles têm. Eu já cansei de falar com coaching, com palestrantes, eles nem sabem o que é espiritualidade, eles querem dinheiro. Livros de autoajuda estão aí. 21 passos para a riqueza. Outros já... 21 é muito. 10. Vá ler. Você não vai chegar a lugar nenhum. Como se tornar um vencedor na vida em 15 lições. Meu Deus! O apóstolo Paulo diz: combati um bom combate, terminei a carreira, vou ser decapitado. Guardei a fé. Eles não sabem o que dizem. Vivemos numa confusão. As pessoas estão procurando como se fala? Fugiu a palavra agora. Eles estão procurando o baldinho lá no fim do arco-íris. Eles estão procurando a pedra de Roseta. Uma mágica que os faça vencer, que os faça ser melhores, mas não é assim. A partir dali, quando Adão e Eva erraram, o que eles passaram para o mundo? O pecado deles não ficou sem consequência. Eles perceberam isso na sua própria família, quando Caim matou Abel. Você pensa que os nossos erros não atingem nossos filhos? E eu não estou falando nada de maldição. Você pode imaginar Adão e Eva lutando agora com o outro filho que nasceu, escolhido por Deus, chamado Sete, e tentando explicar para ele o caminho de Deus, de como eles erraram, de como ele deveria se portar, vendo seu filho Caim criando uma linhagem violenta, assassina, rebelde, perversa, devassa sobre a terra. Como duas pessoas que ouvem a mesma coisa podem tomar caminhos diferentes. Tão próximos da verdade, tão próximos. Praticamente viram tudo, viram grandes transformações, viram o cuidado de Deus e estão tomando caminhos diferentes. O apóstolo Paulo escreveu: porque todos os homens pecaram
E todos os homens estão afastados de experimentar quem Deus é e o que Ele faz. Porque nós estamos plantando o que é errado o tempo todo. Mas Walter, eu não roubo mais, eu não minto mais, eu não me embriago mais, eu não sou mais aquele. Mas você pode não estar fazendo o que é de ruim, mas pode estar deixando de fazer o que deveria ser feito. Você se omite. E você prega aos outros a sua omissão. Esse é um dos pecados de Adão. Se Eva fez o que não deveria ter feito, Adão deixou de fazer o que deveria ser feito. Eva deveria dizer não. E Adão deveria dizer, Eva, Sabe o que a Bíblia diz sobre o pecado? O salário do pecado é condenação à morte. A separação eterna de Deus. Sabe onde todos nós merecíamos estar? Não no lugar como este, mas afastados de Deus completamente. E no fim da vida, irmos para o inferno. Mas por causa do grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo, Ele chamou você. E Ele mostrou o seguinte para nós. Você vai à terra. Durante um tempo você vai viver como um filho de Adão. Você vai fazer coisas erradas e você vai se omitir. Mas chegará o momento em que eu vou chamá-lo pelo seu nome. E então, você terá a oportunidade de crer ou não em mim, de aceitar ou rejeitar. Mas se você me aceitar, eu vou dar a você a vida eterna. Isto é, se a sua crença é verdadeira, você terá que provar isto, fazendo o oposto de tudo que você fez. Você ensinou aos outros a errar, você se omitiu, agora você não se omitirá e ensinará aos outros como viver pela fé. Há quem pense que ser cristão é frequentar uma igreja. Está enganado. Ser cristão é ter compromisso agora de fazer o reverso. O que eu era, não sou mais. O que eu praticava, não pratico mais. Agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E vou fazer o que Jesus faria. Entenderam ou não? Quando você enrola lá no seu trabalho e engana o seu patrão,
Quando o marido engana a esposa engana o marido, quando o filho engana os pais enganam os filhos, eles não estão agindo como Cristo. Eles estão pregando o quê? O erro de Adão. O que esses homens estão ensinando? Eu conversava ontem com uma pessoa que me dizia, seu cunhado Hélio, ele me dizia que ele conhecia o pai de um rapaz, que o pai chega para o filho e diz para ele fazer as coisas todas enroladas. Mente, senão você não vai. Você tem que enrolar, você tem que meter a mão. Você imagine o que este homem está criando. Outro dia, um dos diretores da Petrobras disse, eu me arrependo de ter aceito este cargo. Você se arrepende de uma ova. Se você se arrependesse, você diria à nação quem te pôs lá, quem pediu para você, dê os nomes. Você não se arrependeu de nada. Devolva o que você roubou. Esse país tem muito dinheiro. Por isso ele não acabou ainda. Porque você é trabalhador. Porque ainda existe gente decente neste país. Que levanta de manhã, pega o seu ônibus com a sua roupinha surrada, com a sua marmita, uma asinha de frango, um arrozinho, um feijãozinho lá, e sai para o trabalho e seja o que Deus quiser. Enquanto pessoas estão roubando bilhões. Mas não fique amargurado. Que a sua vida pregue outra coisa. Que você seja de Deus. Que você tenha Jesus como Senhor. Que você seja obediente a Ele. Que você não imite os filhos de Adão. Mas que você imite o teu Senhor, Jesus Cristo. Quando eu vejo uma pessoa dizendo assim, eu não quero mais estar no ministério. Esse é um filho de Adão. É. Você talvez pensou outra coisa. Mas não é. É filho de Adão. Como é que uma pessoa pode não se comprometer com o Senhor? Jesus disse, vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Agora está na onda esculturar o corpo. Eu não tenho tempo para discipular alguém. Eu tenho todos os dias agora que fazer exercícios. Comprei uma bola desse tamanho e fico em casa. Para quem que você está se arrumando? Quando o seu marido chega, você briga com ele. Você não conversa com ele. Você sequer se preocupa com seus filhos. Para quem você está se arrumando? Para quem que você está se esculturando?
você está indo para o inferno, viu? Eu disse outro dia aqui na devocional que eu ia falar isso no domingo. E não vou negar fogo, não. Estou falando. Você está querendo ficar bonitão para quem? Se a sua esposa chega perto, você a repele. Quem que você quer que te admire? Servir a Deus você não quer. Você não está entendendo sobre o que é salvação. Você está pensando que salvação é crer em Jesus. Ah, aleluia. Não é Xuxa. Não é show. É compromisso. Deus diz, eu tiro você do mundo. Mas Jesus disse, eu tiro vocês do mundo, mas envio vocês ao mundo. Para vocês fazerem de forma correta. Para vocês fazerem a vontade de Deus lá, viverem de modo correto. Vocês viviam de modo errado. Agora vocês vão voltar lá e viver de modo certo. Mas eles vão perseguir. Pois é, eu estou enviando vocês para o meio dos lobos. Ou vocês nunca leram isso? Que cristianismo vocês estão crendo? Vocês estão pensando que vocês vão ser salvos porque um dia levantou a mão? Quem quer estar Jesus? Eu! Só vai ser salvo quem perseverar até o fim. Eu não quero participar de grupo pequeno. Eu não quero participar de nada de ministério na igreja. Eu não quero nada. Eu não quero compromisso com nada. Eu quero entrar escondido e ser escondido. Pois é, você está tão escondido que nem Deus mais te vê. Você está completamente enganado. Cristianismo não é o que você pensa. E nem essas bandalheiras, dessas pastoradas vagabundas que tem por aí, pensa. E eles também não arrumam as carças que nem eu. O dia que eu estiver no caixão, se eu estiver lá deitado e me colocar as carças erradas, vocês vão ver eu fazer assim ainda, hein? Onde é que nós estamos com a cabeça? Eu só quero dar um alerta a vocês. Alguns aqui dizem, ele está pregando encomendado. Eu já falei há um tempo atrás que eu ia falar isso aqui. Porque o Espírito de Deus está me incomodando. E eu também não estou nem aí com o seu bico. Você que trate de se arrepender. Se Deus achar que vai te dar a chance de se arrepender. Porque talvez Deus também não te quer mais. Porque aquele que é agradecido a Deus tem outra postura, postura não mundana, mas tem uma postura dedicada a Deus. Fazem o que Jesus manda. Jesus é dono de toda e qualquer situação. Amigos aqui são pessoas associadas a alguém para fazer o que ele deseja. Deus nos chama e diz, você fez tudo errado, agora você vai fazer tudo certo. Você usava o seu dinheiro só para você,
Agora você vai aprender a investir no reino. Você usava o seu tempo todo só para você. Agora você vai aprender a dedicar tempo para o reino de Deus. Lá onde você trabalha. Não é engraçado que até cristãos, quando vai numa festa, dizem assim, nós vamos lá, mas você faça o favor, hein? Não me fale de Jesus naquele lugar. Não me fale de Deus naquele lugar, hein? Mas é lá que eu vou falar. Você pode ter certeza. Se você falar para mim, não fale nada de Deus ali, pode estar certo que eu vou falar. Vou falar. Vou falar. Vou dar um jeito de falar. Ontem nós estávamos lá conversando numa festa. Falei. Não vou perder a chance. Mas não vou mesmo. Você está maluco? Eu não posso perder a chance de falar estas coisas a vocês. Moças, se arrumem, fiquem bonitas. Mulheres, se arrumem, fiquem bonitas para os seus maridos. Homens, fiquem bonitos para suas esposas. Casais, se arrumem, fiquem bonitos um para o outro e também para estarem bem apresentáveis às pessoas, serem simpáticos às pessoas. Imagine você parece que está com cheiro de 2 pizzas daquela calabresa debaixo do braço. Ai, bem-vindo. Não, vem. Não. Não dá. Ai. Jesus disse assim, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se pereça, ou não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Nós estamos vivendo a nossa vida. Alguns aqui estavam vivendo uma vida de uma felicidade, entre aspas. Fazia o que queria. Regalado. Prazeroso. Gastava o tempo no que queria. Falava o que queria. Entornava o que queria. De repente aparece Jesus. E você descobre a verdade, e agora você muda, e as pessoas chegam e dizem assim, mas você agora não é mais o mesmo, e você fica acanhado. Aí você olha para a mulher, para ele pensar que é a mulher que está em cima. Você não compartilha o que Deus fez na sua vida. Você não aprende a compartilhar. Nós temos que aprender. Nós temos que fazer de tudo para que as pessoas permaneçam nos caminhos de Deus, porque é a única saída. E só vamos conseguir que alguns fiquem. Você percebe que quando nós produzimos frutos, o Pai quer intervir em nossas vidas, a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome, isso é, o que você necessitar para caminhar. Portanto, essa obediência, além de gerar unidade com Cristo, respeito a Deus, traz benefícios. Isso nos leva ao terceiro e penúltimo ponto. Já cansaram? Fala a verdade. Para sermos verdadeiramente abençoados por Deus,
nós devemos permanecer em unidade com Cristo. Tudo isso no versículo 3. Agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeçamos a Deus, estejamos sempre falando bem de Deus, estejamos sempre louvando a Deus, celebrando a Deus, porque Ele é o Pai de Jesus, que é o nosso Senhor. E é nele que nós temos sido abençoados. Quando nós estamos unidos com Cristo, nós recebemos as bênçãos de Deus que vêm de um mundo espiritual inabalável. Deus honra aqueles que o honram, permanecendo na vida de seu Filho Jesus. Porque é só através dele que podemos nos manter na esfera espiritual, onde vem todo o suprimento que precisamos. O que é este mundo espiritual que está aí? Ou regiões celestiais? É o reino de Deus. É o governo dele, é o poder dele. Hoje você tem a capacidade, se aprender e quiser, a entrar nesse reino, em oração, espiritualmente. Você é capaz de entrar quando você senta, ou se levanta, ou se ajoelha, ou anda, e você começa a entrar em contato, transmitindo a Deus suas palavras, o seu coração. Você começa a entrar nessa dimensão, e você não pode imaginar o milagre que está acontecendo ali. Você não imagina o que está acontecendo aqui. Jesus, quando ensinou seus discípulos a orar, ele disse uma frase: venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Quando uma pessoa tem contato com aquela esfera espiritual, ele não fica dizendo assim: ó Deus, abre as portas para mim, ó Deus, abre um dinheirinho a mais, ó Deus, não sei o que. Senhor, venha o teu reino. Eu às vezes leio livros desses caras, eu fui para o inferno e fui para o céu. Tem uns livros assim, não tem? Que o camarada foi no inferno e viu algumas pessoas lá. Outro dia uma mulher aí, uma moça aí, mandou uns WhatsApp, dizendo: eu fui dormir ontem e eu tive uma visão. Do jeito que ela está chorando, a visão era para ela. Alguém diz que aquela pessoa é uma cantora, outros já disseram que não é. Mas se é, serve para todos os cantores evangélicos. Porque se eles continuarem cobrando e fazendo shows, eles não vão subir para a eternidade não, viu? Porque de graça recebestes e de graça dai. Pastor que cobra casamento, cobra batismo, cobra não sei o que, cobra lá, também não vai não, hein? De graça recebestes, de graça dai. Eu vi muitos cristãos fora do reino. Ela não viu ela mesma fora? E alguns aqui, ai, o que é isso? Eu sempre falo da volta de Jesus para vocês, vocês ficaram apavorados, por quê? Porque não creem. Vocês estão me tratando como qualquer coisa. Eu sou um dom de Deus na sua vida e vocês estão me jogando fora. Se eu sair daqui amanhã, é capaz de vocês que ficam choramingando, aceitarem qualquer lixo que seja colocado aqui. Vocês deveriam valorizar tudo que vocês estão recebendo. Vocês deveriam levantar as mãos para os céus e dizer: meu Pai, me ensina a viver neste evangelho. Eu tenho falhas, eu sou imperfeito, mas o Senhor pode sustentar minha vida.
O Senhor pode me levar a viver para perto de Ti. O Senhor pode me encher de paixão pelas pessoas que estão desviadas, que estão confusas, que não entendem nada, que estão buscando uma espiritualidade errada. O Senhor pode me ajudar a ser um servo de Deus. O Senhor pode me encher com o Espírito Santo. O Senhor pode me dar a Tua glória e revestir-me com esta glória, para que eu possa permitir que o Senhor faça o que deve ser feito, que o Senhor diga o que deve ser dito. Eu quero ser Teu instrumento. Eu quero entrar onde Satanás está. Eu quero ir para o meio dos lobos. Eu quero saber, quero conhecer a Tua mente para poder explicar, compartilhar a Tua graça e o Teu poder. Usa-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Venha o Teu reino. Eu sei que o Senhor está governando a minha vida. Minha vida está nas Tuas mãos. Venha o Teu reino. Eu já entreguei a minha vida ao Senhor, e o Senhor vai fazer o que eu preciso. O Senhor vai me ensinar como eu devo agir no meu trabalho, como eu devo agir com os amigos. Mas venha o Teu reino. Que a minha vontade não seja feita no céu, mas que a Tua vontade seja feita na terra. Porque eu já sei tudo que o Senhor me deu. E quando eu penso nas bênçãos ou dons espirituais que Deus me deu, eu penso no quê? Aqui são algumas coisas. Perdão, salvação, filiação, missão, esperança de vida eterna, dons espirituais, poder para fazer a Tua vontade na terra. O que mais Deus me deu? Intervenções por meio de milagres, curas, libertações, coragem, provisões, direção e ressurreição. Os médicos me disseram que eu ia ficar cego. Mas Deus diz: você não vai. Eu era colocado diante da sala de aula, os alunos liam a apostila, e eu explicava. E um dia eu disse: Deus, está difícil. No outro dia pela manhã eu acordei, peguei a Bíblia e comecei a ler. E me dei conta que eu estava enxergando. Eu corria para todos os cômodos, quase que eu atravessava paredes. Deus fez um milagre. Deus me curou. Deus me libertou de situações perigosas, libertou você também. Deus fez milagres na sua vida, curou você. Às vezes Ele não quer curar. E daí? Mas Ele fez outras coisas. Quando eu não tinha nada, Deus me proveu. Quando eu não sabia para onde ir,
Ele apontou o caminho. E aquele caminho era o certo. O caminho que me trouxe até aqui, no dia de hoje. Todos nós não podemos fugir de uma verdade. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por fim, aceitemos tanto a escolha divina por nós feita na eternidade, como as suas implicações. O certo seria só com. Não põe como não. Com as suas implicações. Acho que é melhor. Quais são as implicações? Deus diz antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de... Aí vem as implicações. Pertencermos somente a Deus. E nos apresentarmos diante dele sem culpa, sem mancha. Eu quero estar diante dele agora, fazendo a sua vontade. Como eu disse outro dia, alguns pastores dizem, Walter, você vai morrer de fome se você continuar pregando desta maneira, ninguém vai te ouvir, as pessoas irão embora. Eu sei que eles são bocas de demônios. Porque tudo que você precisa é acreditar na verdade. Tudo que você precisa crer é que Jesus é o único e verdadeiro Salvador. Que fora dele não existe outro. E que você precisa tomar uma posição. E que não existe salvação para quem não se compromete com a vontade de Deus. Alguém diz assim, mas eu não sei evangelizar, eu não sei ensinar. Aprenda! Aprenda por causa do que está escrito aqui, por causa do seu amor por nós. Se o seu filho está com algum problema, você corre num psicólogo e diz, por favor, doutor, meu filho está com um problema, o que eu devo fazer? Se o conselho deste não resolve, você corre para o outro. O Senhor me diz o quê? O que eu tenho que fazer? É isso que Deus está dizendo. Se você não disser às pessoas sobre o erro que eles estão cometendo, o sangue daquelas vidas, eu vou requerer de suas mãos. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus, como eu posso ser útil na tua igreja? Como eu posso ser útil para as pessoas da minha idade, fora da minha idade? Como eu posso ser útil para a minha família? Eu não quero perder meu tempo neste mundo. A implicação
nós devemos pertencer a Ele. Significa que nós devemos ser consagrados e dedicados a Ele. E a segunda implicação é que devemos comparecer perante Ele sem culpa, isto é, podados, trabalhados por Ele, para que a cada dia possamos ter mais força para produzir mais. Às vezes eu pego uma tesoura e chego numa árvore e dá uma dó. Algumas flores vão cair fora, alguns galhos que estão tão bonitos vão ser cortados, mas ela depois vai ficar mais bonita. Quando Deus trabalha na sua vida, dói um pouco. Traz um pouco de lágrima. Mas depois vem os benefícios. E quando Deus embeleza a sua vida, Ele não embeleza só para você, mas Ele faz com que você seja uma bênção para outras pessoas. Se você não está sendo uma bênção para as outras pessoas, se o tempo todo você está só saindo fora, não ande com estas pessoas. Fuja deles. Filho, não siga o exemplo dos seus pais. Eles são desobedientes e rebeldes a Deus. E se você seguir o exemplo deles, eles vão levar você ao inferno. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força e o teu espírito. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu quero terminar nesta noite lendo um texto de Romanos, capítulo 6, versículos 12 e 13. Me perdoe por ter falado muito, mas falei bem menos que das outras vezes. Está aguentando aí, seu Walter? Eu fico preocupadíssimo com as igrejas que só querem promover shows. Nós temos que fazer uma reunião, o nosso louvor tem que ser um show, isso atrai as pessoas. Nós estamos mentindo para as pessoas. O que deve atrair a pessoa é a verdade. Que você, diante de Deus, está compartilhando uma vida errada. Você está ensinando os seus filhos de modo errado. Você não está compartilhando com seus colegas de trabalho e amigos o que é certo. Você está se omitindo. E Deus vai punir você. Por isso Ele está gritando, se arrependa. Se arrependa. Enquanto é tempo. O apóstolo Paulo diz, portanto, acharam? Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês. E faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Ele dá uma ordem, uma proposta. O verbo está no imperativo negativo. Qual é? Não deixem o quê?
que o pecado domine o quê? O corpo mortal de vocês. Porque era ensinado na igreja já que não importa o que você faz com o corpo, Deus é amor. Mas Paulo diz o que você faz com o corpo interfere sim. Porque além de dominar esse domínio, ou melhor, o domínio desse pecado, quer que você faça o quê? Que obedeça aos desejos do quê? Da natureza humana. Então a irmãzinha aparece com um barrigão assim, vai assim, andando com as pernas que já não fecha mais. O que aconteceu? Véio? O diabo... O que o diabo fez? Fez comer uma jaca? Não, me engravidou. Você ficou grávida porque quis. Você está se drogando porque quer. Não vem com essa história, é doença. Não é não. Não tem nada de doença. Porque ele é alcoólatra, é doente. A Bíblia não diz nada disso. Nós sabemos que não é doença, é pecado. É o espírito do erro, levando você aos desejos da natureza humana. Então, incredulidade é doença. Ser ladrão é doente. Criminoso é doente. Eu preciso ler direito a notícia, que agora nós vamos dar bolsa para os transexuais. E eu? Não que eu seja. Que bolsa eu vou receber eu? E você? Eu vou receber uma bolsada. E Paulo continua no verso 17, ou 13. E também o quê? Não entreguem, mais uma proposta de Deus, não entreguem, imperativo negativo, nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado. Para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da onde? Da morte para a vida. Qual é a proposta de Deus? Entreguem-se. Como? Como? O que é completamente? Tudo. Qual é a finalidade dessa entrega? Para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Isso é evangelho. Não é o que você faz de direito que te dá pontos com Deus. É a sua obediência ao que Ele pede para você fazer. É o modo como Ele te usa.
É isto que faz você experimentar a graça. Saiba que uma pessoa agradecida a Deus, é uma pessoa não só de palavras, mas de postura. Jesus é o teu Senhor, portanto, aprenda e tenha o desejo de obedecê-lo. Você só é abençoado por Deus quando permanece em Cristo como Senhor. Portanto, aceite essa escolha divina que foi feita na eternidade. Aceite as implicações que estão nelas. Do contrário, desista. Não é à toa que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. E ele diz: cuide para que ninguém roube a tua coroa. Ele não estava falando para o jacaré que alguém ia roubar a dona Dirce dele. Jacaré, cuide para que ninguém roube a tua coroa. Ele está falando sobre o prêmio que Ele tem reservado para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração, és a minha